Já vai, já vai, já vai. Bom dia, hoje são 12 de fevereiro de 2020, quarta-feira, Brasília, Distrito Federal. Mais um vídeo sobre religião. Religião, pura ilusão, pura fantasia, pura superstição. Há mais ou menos um mês, a Ana Cristina, advogada, residente na capital do Rio de Janeiro, fez uma entrevista maravilhosa com o Dr. Brito, advogado e membro da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Essa entrevista maravilhosa, a doutora Ana Cristina entrevistando ali o seu amigo de profissão e homem religioso, cristão religioso, a Ana Cristina teve a brilhante ideia de fazer esse vídeo, essa filmagem. E o vídeo se encontra na parte principal, aqui o link desse vídeo, na parte principal desse vídeo. Então, ouça, veja lá esse vídeo, essa entrevista da Ana Cristina com o Dr. Brito. Nessa ocasião, o Dr. Brito cometeu ali alguns deslizes, alguns erros em relação à Bíblia. Ali em relação a personagens bíblicos. Ele cometeu ali alguns errinhos. E esses errinhos aí fizeram sucesso diante de várias pessoas que assistiram ao vídeo. Muitos internautas ali, alguns, fizeram ali um comentário mostrando esse erro aí cometido, esses erros cometidos pelo Dr. Brito. Mas aí na época, quando eu fiz uma série sobre esse vídeo, eu expliquei que é comum a gente errar, não é? O ser humano, ele incorre em erro facilmente. E com esse intuito é que resolvi fazer esse vídeo aqui, para mostrar também que até uma revista famosa, como é esta aqui, ó, revista super interessante, também erra. Viu aí como errar é humano? Todos nós erramos, todos nós somos passíveis de cometer erros. Pois aqui está um exemplo. Vou mostrar aqui um erro em relação à Bíblia. Um erro em relação à Bíblia. Esta revista aqui, super interessante, é de junho de 2012. Junho de 2012. Eu estava aqui olhando alguns livros meus e aí encontrei aqui esta revista. Muito bem, na página 47 desta revista, existe um erro aqui em relação à Bíblia. Estou fazendo isso aqui para dar aí um incentivo ao Dr. Brito, porque ele cometeu alguns erros em relação à Bíblia. Mas aqui, veja, a própria revista super interessante, que é uma revista importante, também aqui cometendo um erro em relação à Bíblia. Vou mostrar aqui, na página 49, aqui, Marvado Vinho. Uma brincadeira aqui sobre o vinho na Bíblia. Então aqui, ó, logo no início deste trecho, a Frida está aqui querendo sair. Vá, minha querida, vá. Daqui a pouco eu vou. Vá lá. Pois bem, no início deste trecho aqui, gente, um erro sobre a Bíblia. E não foi o Dr. Brito que cometeu, não. A revista super interessante. Então vou aproximar aí de você, vou aproximar este trecho aqui, certo? Então veja aí, veja o trecho. Aí, gente, veja bem, está aí o título da matéria do trecho aí, ó, Marvado Vinho. Então vou ler, acompanhe aí. O álcool nem sempre foi consumido com moderação na Bíblia. A palavra vinho é citada mais de 200 vezes, e os porres são frequentes. Noé é embebedado pelas filhas, e Amon, filho de Davi, está mais para lá do que para cá, quando é assassinado por ordem de seu irmão, Absalão. Então você viu aí o trecho, não é? Vou ler novamente. Acompanhe-me.
O álcool nem sempre foi consumido com moderação na Bíblia. A palavra vinho é citada mais de 200 vezes e os porres são frequentes. Noé é embebedado pelas filhas e Aminon, filho de Davi, está mais para lá do que para cá, quando é assassinado por ordem de seu irmão Absalão. Fecha aspas aí. Então você vê aí facilmente que existe aí um erro em relação à Bíblia. Você sabe me dizer, você aí que está assistindo a esse vídeo nesse momento, sabe me dizer aí que erro é esse? Olha aí, se você descobre. É um erro, repito, em relação à Bíblia. Veja aí se você escolhe, por favor. Muito bem, gente. O erro está aqui, ó. O erro está aqui. Noé é embebedado pelas filhas. Aí está o erro da revista Super Interessante. Quando afirma que Noé, que está em Gênesis, é embebedado pelas filhas. Não, não. O jornalista da revista Super Interessante cometeu aí um erro. Ele confundiu o Noé com Ló, que é sobrinho de Abraão, o Ló. O Ló morava em Sodoma, como já mostrei aqui em vários vídeos. E ali ele fugiu de Sodoma com as duas filhas, o Ló. E foram as duas filhas de Ló que embebedaram o pai com vinho e depois fizeram sexo com o próprio pai. Certinho? Então, não foi Noé que foi embebedado pelas filhas, não. Como diz aqui a revista Super Interessante. Noé não. Noé, ele se embriagou sozinho. Ele tomou o vinho sozinho. Nada de filha de Noé perto dele, entendeu? Aí está o erro da revista Super Interessante. Então vamos à Bíblia para mostrar lá esse erro. Então vamos lá, em Gênesis capítulo 9, versículos 20 e 21. Aí está a prova de que o Noé embriagou-se sozinho com vinho. Vou ler, abre aspas. Sendo Noé lavrador, passou a plantar uma vinha. Bebendo do vinho, embriagou-se e se pôs nu dentro de sua tenda. Viu aí? O Noé, ele se embriagou com vinho sozinho. Sozinho. A revista diz aí que ele foi embriagado pelas filhas. Não. Ele tomou vinho aí e ficou bêbado sozinho. Agora vamos à prova do Ló. Em Gênesis, capítulo 19, versículos 30 e 31. Apenas esses aí, para provar que as duas filhas de Ló o embriagaram e depois fizeram sexo com ele, com o próprio pai. Então eu vou ler aqui. Diz assim, abre aspas. Subiu Ló de Zoar e habitou no monte, ele e suas duas filhas, porque receavam permanecer em Zoar, e habitou numa caverna, e com ele as duas filhas. Então a primogênita, isto é, a filha mais velha de Ló, a primogênita, disse à mais moça, nosso pai está velho, e não há homem na terra que venha unir-se conosco, segundo o costume de toda a terra. Vem, façamo-lo beber vinho, deitemo-nos com ele e conservemos a descendência de nosso pai. Viu aí? Então as filhas de Ló, as duas filhas de Ló, embriagaram o próprio pai e depois fizeram sexo com ele. E os cristãos ainda dizem que as famílias de hoje estão desestruturadas. Como se vê, os cristãos precisam ler a Bíblia. Porque famílias desestruturadas, em sua quase totalidade, estão ali, no mundo da Bíblia. O Noé embriagou-se sozinho. E o Ló foi embriagado pelas duas filhas.
e depois fizeram sexo com o próprio pai. Então você vê aí facilmente que a revista Super Interessante cometeu um erro bíblico. Ela afirmou que Noé foi embebedado pelas filhas. Confundiu o Noé com o Ló. Entendeu aí? Fiz esse vídeo para salvar aí o meu grande amigo Dr. Brito, um advogado maravilhoso, simpático, muito amigo da advogada Ana Cristina. Obrigado.